E aí, tudo bem? É, Tô aqui fazendo o meu aterramento. Olha aí. Com uma visão linda. Dá uma olhada aí. E me deu vontade de conversar com a câmera hoje. Eu tava pensando o que eu vou falar com a câmera. É uma coisa assim que sempre, não sempre, né, mas nos últimos anos eu tenho pensado e agora pensando mais ainda em relação a nós e a vida lá fora, né? E o que eu gostaria de compartilhar, acho que eu sentar pro lado de cá é melhor, né? O que eu gostaria de compartilhar com vocês é o que eu entendi que quão importante, não só eu, né? Muitas religiões, por exemplo, o budismo, mas quão importante é o autoconhecimento. Porque imagine se que você é como se fosse um ponto de consciência, né? Experienciando o mundo aqui fora, né? E você olha, examina, observa, e tem essa troca, né, entre percepções nossas com as outras pessoas da vida lá fora, de como as coisas são. E a luz, não sei se a luz tá boa aqui, tá meio escura. E o que eu tô querendo dizer é assim, por exemplo, imagine se uma criança, ou você mesmo, né, se você conseguir lembrar, de quando você tinha uns 2 anos de idade, você já estava conseguindo andar, mas não tão bem assim, né? Talvez depende da pessoa, lógico, né? Correr um pouquinho, talvez, falando algumas palavras bem básicas, papai, mamãe, sei lá, coisas básicas mesmo. Então quer dizer que você não tinha noção de nada da vida ainda, né? Você estava começando, basicamente. E quando a gente está começando, o nosso cérebro ele está registrando tudo assim, igual uma esponja, sabe? Sugando tudo, todas as informações sem julgamento, aceitando como é que é e aprendendo. E com o passar do tempo, você vai adquirindo conhecimento, mas esse conhecimento que você vai adquirindo e que futuramente venha a ser a sua personalidade, venha a ser a maneira que você julga a vida e vê a vida, mas a gente não para pensar que essas crenças, essas coisas, a maneira que a gente fala, a comida que a gente gosta, ela vem tudo do lado de fora. Experiências que a gente recebeu quando estávamos crescendo, né, desde a infância, e virou a nossa maneira de ver a vida, né? São crenças adquiridas, conhecimentos adquiridos, né? Estou falando português porque eu nasci no Brasil. Não necessariamente, né? Poderia. Tem muita gente que. Filhos de brasileiros que nascem no exterior fala português também, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Tem que ter aquela conexão com aquela cultura. Eu gosto de comer arroz e feijão por causa do Brasil. Eu gosto de futebol por causa do Brasil. Eu sou de certa maneira por causa do Brasil, né? E do ambiente. E a gente nunca para pra pensar que da maneira que, sabe, a maneira que a gente vê a vida determina a maneira que a gente vai experienciar ela, determina a maneira que a gente vai agir e reagir com ela. Isso a gente não para pra pensar que vem a maioria das crenças, né? Vem da cultura, vem dos nossos pais, vem dos amigos, dos professores. No Brasil mesmo, que o Brasil é grande, né? Dependendo do estado que você tá, a maneira de falar muda um pouco, as gírias mudam, a comida muda um pouco, né? Só pra você ver, eu tô aqui em Taiwan, muita coisa muda, sabe? Então é por isso mesmo que eu fiz esse canal, o que é normal, porque você faz essa pergunta toda hora, o que é normal? O que é normal pra você naturalmente e não necessariamente vai ser normal pra um japonês, pra um taiwanês, para um africano, sabe? Tem coisas que batem, tem coisas que não. E a gente julga o nosso mundo lá fora, as pessoas, de acordo com esse nosso normal. E esse nosso normal, nada mais, nada menos, foram programas, né? Que a gente recebeu desde a nossa infância. Então eu acho que. Acho não. O que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo é a minha própria experiência, né? Que nós não somos quem nós achamos que nós somos.
Agora eu sei quem eu sou. Eu sou um conjunto de crenças, né, que eu recebi do, do meu ambiente, que eu recebi de alguns traumas que eu tive na minha infância, de experiências únicas minhas, né? Porque aos 19 anos eu saí do Brasil, fui pro Japão. A minha experiência no Brasil foi uma, a minha experiência no Japão foi totalmente diferente. E em 2006, quando eu estava com 31, eu vim para Taiwan. Esse negócio tá saindo. E a experiência é diferente, sabe? Então, e por causa dessas experiências diferenciadas que eu tive, eu tenho. Eu posso falar para vocês que ao lugar que você vai muda, as crenças mudam, a maneira que as pessoas vivem, o alimento muda, o esporte nacional muda, é, tudo muda. Então, o que, que é normal? Então, o que eu gostaria de compartilhar é esse autoconhecimento. Então, se alguém perguntasse para mim agora, nesse momento, né, da minha vida, dessa escala evolucionária que eu estou experienciando em minha vida, se alguém perguntasse para mim assim, olha, se você pudesse compartilhar uma coisa com as pessoas mais novas, o que você compartilharia? Esse autoconhecimento. E, e saber que quem você é, a sua personalidade, os programas, né, as suas crenças, foram, a maioria, adquiridas. E você toma isso como sendo você. E você vê a vida com, com essas limitações, né, com essas percepções que você tem, mas não precisa ser assim. Então você se autoconhecendo e sabendo que a maioria dos programas vem do lá fora, e esses... Aí, ó, caiu, né? E esses programas, eles ditam a maneira que a gente vê a vida, ditam a maneira que a gente age, como eu já compartilhei, né? Então, é essencial, vamos dizer assim, como um básico que a gente tem, né? Quando a gente vai crescendo, a gente faz aprender a andar, se movimentar, aprender a falar e se comunicar com o mundo lá fora. E ninguém ensina pra gente, né? A gente aprende muita coisa, lógico, pra gente poder viver aqui de maneira confortável, de maneira, como é que fala? Segura, né? Principalmente aí no Brasil. No Brasil, dependendo da cidade que você tá, é bem perigoso, né? Aqui em Taiwan não é, então a minha realidade é totalmente diferente. Eu não tenho medo de tirar meu telefone e lá fora. E aqui é uma cidade grande, né? Tá certo que aqui tô meio afastado no Rio, mas do lado de lá é Taipei. E você vê, né? Eu fui o ano passado em São Paulo e, bem dizer, vamos dizer assim, acho que foi a segunda vez que eu andei lá. Todo mundo falando, ó, você vai usar o Google Maps, ou entra em algum estabelecimento para você olhar, porque é perigoso, principalmente quando eu tava ali no centro da cidade, né? Perto do centro da cidade lá. E lá no Brás, aquele lugar lá. Então era perigoso e eu com maior medo, né? E aqui não existe isso, então é uma realidade diferente. Você vive a vida de maneira diferente. Então, eu senti também que os brasileiros estão muito naquele. O mundo inteiro tá assim, mas no Brasil, bem forte, é aquele modo de sobrevivência, né? E quando a gente está no modo de sobrevivência, existe muitas maneiras que a gente vê a vida e a gente reage com a vida. E a percepção nossa é muito assim, principalmente se você mora em São Paulo, você está muito com medo, né? De ser roubado, tem aquele estresse, tem um monte de coisa, enfim. Eu quero falar para vocês que é de extrema importância saber desses programas e saber desses traumas, dessas experiências que fazem você único. E que a sua verdade não é verdade verdadeira do planeta inteiro. Ou mesmo assim da pessoa ao seu lado, né? Tem logicamente que você nasceu nessa cidade, conviveu, você tem experiências bem similares, mas você tem a sua experiência única, que é você mesmo, né? Então se autoconheça, saiba que às vezes eu tinha muito assim, eu não sabia por muitos anos, eu não gostava de ficar sozinho, né? E era uma coisa assim automática, fica no subconsciente, mas foi um trauma meu quando eu era pequenininho, na década de 80, que né, filho de mãe solteira, minha mãe trabalhava de noite, eu ficava sozinho em casa, né? Então eu lembro disso, né? Então isso virou
um medo, né? Uma coisa que fica dentro de mim, que virou a minha verdade e que ela me fazia sentir de certas maneiras, me reagir de certas maneiras, fazer certas escolhas na minha vida. Eu nem sabia que isso vinha desse trauma meu, entendeu? Agora eu sei, com 51 anos de idade. Na verdade, acho que foi ano passado, uns 2 anos atrás, que aos pouquinhos eu comecei a entender isso, mas demorou muito para mim fazer as pazes e curar esse meu trauma, né? E agora finalmente estou sentindo bem. Eu, na verdade, agora curto ficar sozinho, principalmente porque eu medito e eu sinto as energias do ambiente, né? Então, às vezes, ficar sozinho é bom. É... Mas é isso aí, gente. Autoconhecimento é de extrema importância. Se autoconheça, porque realmente eu mudei muitas coisas dentro de mim, fiz aquele update. Primeira coisa, você tem que saber onde que está o problema. E as coisas, né, as dores, a tendência é a gente puxar as dores lá para empurrar as dores, empurrar as dores lá para fora e a gente puxa as coisas que a gente quer para dentro da gente, para nossa experiência. É o básico, isso é o nosso ego. Mas a gente vai fazer isso sempre com aquela influência dos nossos programas que nós adquirimos de quando a gente era criança, entendeu? Uma coisa que ficou marcada dentro da sua vida e a gente leva a nossa vida assim. Então, se autoconheça, já tem crenças já que se você parar para pensar, você precisa tirar ela completamente da sua vida ou você precisa fazer aquele update para a sua nova experiência de agora. E quando você começa a mudar isso, aos pouquinhos você vai mudando isso, a maneira que você vê a vida muda, a maneira que você se sente muda e lá fora vai ter que mudar a sua experiência, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Que a nossa consciência, porque tudo a gente vive na consciência, isso aqui tudo é um mar de consciência. E tinha uma mensagem que eu recebi dos meus guias pleiadianos, acho que foi 2015, né? Na época eu entendi, mas eu achei que eu entendi, mas agora eu entendi ela bem melhor. Eu tive essa intuição de eu dar uma olhada nas minhas mensagens antigas, né? E eu comecei a ler ela, falei, nossa senhora, como é que faz sentido, né? Eu vou fazer um vídeo, vou ler essa mensagem e vou compartilhar a maneira que eu compreendi ela com vocês, que me ajudou muito, tá me ajudando muito. Mas é isso aí, eu vou fazer um vídeo e o próximo vídeo será esse aí. Então, gente, tenha um ótimo dia, se autoconheça, saiba que a sua verdade não necessariamente é a mesma verdade para o próximo. Saiba que o que é normal para você é apenas uma parte dos normais que existe no planeta inteiro, porque ele está sempre mudando. E eu falo isso não porque eu li num livro, existem livros que falam sobre isso, mas porque eu experienciei isso. Vivendo em 3 países, eu morei, igual eu falei, né, 18, 19 anos no Brasil, 12, 13 anos no Japão e estou há 19, 20 anos aqui em Taiwan. Então eu falo para vocês, gente. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, né, que tem um choque cultural. No Japão teve um dos primeiros choques culturais que eu tive aqui em Taiwan foi, por exemplo, eu estava morando com a minha sogra, né, e a minha filha na época, ela estava com 2 anos e meio, 3 anos. E a minha cunhada, né, ela vinha para casa, abria a porta, ela tinha a chave lá, né, e sentava no sofá, fazia, sabe? E eu tava lá, às vezes ela não falava um hi, nada, já começava a conversar direto com a mãe ou com a irmã. E aqui em Taiwan eles têm esse costume, né, um pouco assim, eles não têm aquele costume, no Japão tem já, de aquele cumprimentar igual o Brasil e falar como é que você tá, tudo. Em Taiwan não. Pelo menos a minha própria experiência de 20 anos, eu dou aula aqui e os meus alunos entram na sala, nem falei, professor, tudo bem? Não. Já entra assim, sabe? Já senta, já começa a conversar com todo mundo. Essa é a cultura, gente. E eu tô normal agora, eu não sinto nada, mas no começo eu achava muito estranho, puta. Falta de educação, né? Mas isso é porque eu, né, tenho essa cultura brasileira e eu tô acostumado. Tá certo que eu já mudei bastante, viu? Mas eu entendo isso. Mas enfim, autoconhecimento. Comece hoje mesmo a entender por que você tem medo de certas coisas, por que você gosta de certas coisas, e os seus hábitos. Comece a prestar atenção e ver o lado que você precisa fazer aquele update, né? E fazendo isso, a sua vida vai melhorar. Você vai, sei lá, no mínimo você vai se sentir melhor e começa a se auto-compreender, se auto-entender. Eu pergunto quem que é Eugênio, por que Eugênio tem medo de certas coisas, as minhas limitações.
né? E eu começo a ver se faz sentido ou não. E, por exemplo, falando na câmara aqui com vocês também, há uns anos atrás, eu nunca ia pensar nisso. É, sabe, se autoconheça. É, porque essa consciência que está experienciando o mundo lá fora e expandindo ela de acordo com o que você está observando, as experiências que você está adquirindo no seu dia a dia. E você toma certas coisas naquele momento que você acha que você aceitou aquela realidade, você aceitou ela como verdadeira, e logo no futuro você vai estar experienciando essas coisas que você aceitou como essa realidade como verdadeira para você. É assim que a vida funciona. Tudo que você olha lá fora, acha que é normal, entende e vê isso que é a verdade, que é assim que funciona, você vai experienciar isso como as suas experiências externas lá fora. A vida funciona assim. Então, é muito crucial a maneira que você se vê e a maneira que você vê o mundo lá fora, porque você aceitando essa realidade, é essa realidade que você vai experienciar. E não adianta você brigar com ninguém, brigar com o mundo lá fora, que todo mundo faz, né? A gente vai lá fora e tenta mudar as coisas, as pessoas, as circunstâncias, e é muito difícil. Às vezes você consegue um pouco, mas é muito trabalho. Agora, ao invés de fazer isso, se você fazer aquele trabalho interno, se autoconhecer, fazer aquele update, tirar aquelas crenças antigas, fazer aquela limpeza, o mundo lá fora vai adaptar com o seu mundo aí interno. E isso vai virar a sua experiência. Bom, gente, beijo no coração. Espero que o que eu tenho tentado transmitir você entendeu e comece a usar isso na sua vida, porque eu estou fazendo isso e isso está me trazendo muita paz e está me fazendo me sentir muito bem, ter uma visão totalmente diferente da vida. Tá bom? Beijo no coração e se cuida.